O tema do café de hoje é polêmico para algumas pessoas. Hoje eu vou falar sobre piercings e tatuagens. Esse tema é respondendo a pergunta da Mari, que já me fez algumas vezes e eu sempre deixava para o próximo café. Mas vamos lá, Mari, o que uma pessoa ela quer falar, o que comunica, que é bem pontual a pergunta da Mari. Ela tem um piercing no nariz e ela quer saber a respeito dessa linguagem visual, do que comunica essa linguagem a partir dessas referências. Uma coisa que é importante a gente entender, independente de qualquer coisa, é que tanto o piercing quanto a tatuagem eles são colocados na pele. A pele é o maior órgão humano e a nossa correspondência é a nossa comunicação com o meio externo, é através da nossa pele. Então, sempre que a gente escolhe fazer qualquer arte, porque os piercings e tatuagens, independente das opiniões, eles são uma forma de expressão e arte, eles são colocados na pele. Em relação aos piercings, todo esse período que eu trabalho com a questão da imagem e desses significados, desses símbolos arquetípicos associados à comunicação, o que eu percebo pontualmente das pessoas que eu tenho como clientes e que fazem o uso tanto do piercing quanto da tatuagem. Coincidentemente, as minhas clientes, os meus clientes que usam piercing, eles têm uma suavidade na sua expressão, na sua comunicação, em termos de linhas. E o piercing vem para equilibrar essa suavidade. Sabe como se fosse colocar uma dose de ousadia, uma dose de agressividade? É mais ou menos assim que funciona. É como se a pessoa tivesse inconscientemente a necessidade de comunicar uma força que ela, na imagem dela, por ser muito suave em termos de linha, em termos de forma, ela não tem. Essa agressividade, ela usa recursos externos, no caso do piercing, também de algumas tatuagens, às vezes até a quantidade e os locais que são escolhidos para serem colocadas essas tatuagens, às vezes também tem a ver com uma cor mais não convencional nos cabelos, um corte bem diferenciado. Todas essas informações, elas influenciam nessa dose a mais de agressividade, nessa dose a mais de força que muitas vezes a pessoa sente necessidade emocional de expressar. Muitas dessas pessoas têm um tom de voz bem suave, têm uma feição mais angelical, uma feição bem delicada, e todos esses elementos de imagem fortalecem essa comunicação mais agressiva. E o que é interessante também, falando agora um pouco das tatuagens, eu tenho um vídeo também aqui no canal que eu falo a respeito dessa relação tatuagens e arquétipos. Se você não assistiu ainda esse vídeo, assiste, o link está aqui na descrição do vídeo, que vale a pena. Mas complementando também esse aspecto da tatuagem, sistemicamente falando, agora uma linguagem sistêmica de constelações familiares, quando nós sentimos necessidade de colocarmos algum elemento arquetípico, porque a tatuagem, o piercing, ele é um elemento arquetípico. Quando eu falo de arquetípico, eu quero me referir a uma simbologia específica, a algo que é acionado emocionalmente. Quando eu escolho determinada figura, por exemplo, um beija-flor ou uma borboleta, qualquer imagem que seja, ela tem uma simbologia associada que tem um impacto, que tem um porquê, que tem uma motivação, que por mais que não seja um processo consciente, a pessoa ela sentiu necessidade, não consegue associar racionalmente, conscientemente o porquê que ela teve vontade de fazer aquele determinado desenho no seu corpo, mas existe uma relação que sistemicamente se explica através de algo que se precisa incluir. Inclusive tem muitos vídeos que falam sobre isso, tá? De pessoas que trabalham com constelações sistêmicas e que têm essa abordagem que falam a respeito das tatuagens sob esse olhar sistêmico. Então, o que isso significa dizer? A pessoa, ela sente uma necessidade de incluir na vida dela algo que ela precise olhar, e esse precise olhar não significa dizer que é uma tatuagem que esteja num local que a pessoa constantemente veja. Não, pode ser num local que ela não olhe frequentemente, porque esse olhar não é um olhar físico necessariamente, é um olhar sistêmico, de incluir algo que não está sendo visto. Então, muitas vezes é uma emoção, uma determinada flor que tem um significado, e a pessoa sente, às vezes do nada, uma vontade muito grande de fazer, de tatuar aquela flor. É interessante, a partir de agora que você está assistindo esse vídeo, você procurar saber o significado daquela flor.
O que ela tem, qual a simbologia associada a ela, porque muitas vezes aquela emoção precisa ser incluída. Sistemicamente, a pessoa, quando ela sente o desejo de apagar as tatuagens, isso se relaciona com algo que ela já olhou, que ela já viu. Pela medicina chinesa também, o lado que a gente escolhe tatuar ou usar o piercing também há um significado. Então, o masculino do lado direito, o feminino do lado esquerdo, muitas vezes relações com paternidade, relações com maternidade, dependendo do lado. Então, tudo tem um porquê, mesmo que nós não conheçamos, a gente não tenha consciência disso, sempre tem um significado, sempre tem algo que o nosso inconsciente ele quer nos falar e por isso que a gente sente essa necessidade de fazer essa arte no nosso corpo. E o que é interessante em relação a isso? A gente primeiro saber o porquê, então assim, eu quero fazer determinada arte específica, determinada simbologia, eu saber o que significa, quais são as relações de significado que aquela arte tem, é positiva? É algo que tem a ver com a minha história? Muitas vezes a gente até desconhece, vai fazer uma constelação familiar e aparece ali o porquê desse desejo inconsciente que surge. E como eu falei, né, é interessante que muitas vezes, à medida que a pessoa começa a olhar para essas questões, ela vai sentindo necessidade de apagar essas tatuagens. Por isso que, como é algo dolorido, é algo que é permanente, é muito importante que primeiro se faça uma investigação para ver se faz sentido, porque é muito além daquilo que a gente possa imaginar. A escolha de fazer essa arte no corpo, tanto em relação ao piercing quanto à tatuagem. O piercing ainda dá para tirar, né? Dependendo do local, ele é mais fácil de tirar, mas a tatuagem é algo mais definitivo. Respondendo a pergunta da Mari, para finalizar, quando a gente escolhe a região do nariz, ela tem a ver com a nossa ação. Pegando em termos de linguagem visual, visagismo, qualquer modificação que a gente faça no nariz e coloque, então, dependendo do lado que a pessoa coloca esse piercing, tem um significado. Até mesmo vale dar uma estudada no significado do hinduísmo, que eles têm uma questão religiosa associada, então que acaba também conversando a respeito do que significa. Sempre que a gente faz qualquer alteração, coloque um piercing, a gente está chamando a atenção, no caso específico do nariz, para a ação. Então, muitas vezes vale a pena olhar, será que está faltando essa energia de ação, de entrar em campo, de fazer as coisas acontecerem? Às vezes a pessoa ela tem um nariz delicado, então quando ela coloca o piercing, é como se ela trouxesse essa força em termos de linguagem visual, em termos de arquétipo, de força, para aquela região que ela precisa potencializar. Isso vale também para as outras regiões, porque cada área do nosso rosto, do nosso corpo, tem um significado específico e se relaciona de alguma maneira com alguma área que precisaria ou não ser desenvolvida, ser potencializada em termos de comunicação, em termos de imagem, em termos de ação e atitude. E você, tem piercing ou tatuagem? Se você tem, conta pra mim. Qual foi a motivação que fez com que você quisesse colocar essa arte no seu corpo? Um beijo, nos vemos no próximo café.